Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. E aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam nas nossas páginas, curtam as nossas páginas. Aqueles que estão em casa podem colocar uma vasilha com água para ser fluidificada. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, façamos uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos benfeitores aqui presentes, aos nossos mentores, para que nos iluminem, nos guiem, nos dê condições de acompanhar as lições da noite de hoje. Que possamos, Senhor, ser instrumentos da vossa paz, que possamos espalhar essa mesma paz. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Nosso estudo de hoje está no encontro de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, e no Livro dos Espíritos, a questão 200. Dando uma rápida passagem a respeito de Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. A alta corte do Sinédrio tinha 71 doutores. Nicodemos era um famoso doutor da lei, um dos mais jovens e brilhantes. Era rico e nobre. Ficou impressionado com o que diziam a respeito de Jesus e foi ao seu encontro. João é o único evangelista que conta esse encontro. E ele narra o diálogo desta forma. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes dessas coisas? Em verdade, te digo que falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado
das coisas terrenas e não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Nesse instante, então, a gente dá uma refletida no que disse Jesus, no que disse Nicodemos, e vamos procurar compreender um pouco o que João, o evangelista, disse. Ele começa o texto dizendo: havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, principal entre os judeus, e este foi ter a noite com Jesus. Os fariseus formavam uma religião. Nicodemos era um homem bom, e para atingir esse grau de bondade, tinha uma série de protocolos para que ele atingisse. O Sinédrio, como eu disse há pouco, era composto por 71 doutores. Para atingir o grau de doutor também tinha uma série de protocolos. Mas o orgulho e o preconceito constituem embaraços muito grandes para a nossa espiritualização, para nos aproximarmos de Jesus. E Nicodemos desejava encontrar-se com Jesus para conversar sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações e das curas que Jesus fazia. Ele, Nicodemos, sendo o principal entre os doutores, ele fazia investigações a respeito do povo que frequentava o templo e dos pregavam nas sinagogas e também no templo. E entre eles estava Jesus, sendo investigado. Por isso ele conhecia as pregações e as curas. E como era rico, principal entre os judeus, mestre da religião farisaica, ele não queria que o povo visse que ele foi encontrar-se com Jesus, por isso ele foi à noite. E que os outros sacerdotes também não vissem esse encontro dele com Jesus. Por isso, essa reserva, procurando se esconder. Mas ele tinha esse anseio de saber o que era o reino de Deus. Ele chegou na casa e saudou Jesus, o mestre, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Esta saudação já mostra que eles tinham um certo conceito e muito grande a respeito de Jesus, porque Rabi é um conceito, era um dito muito peculiar, muito próprio daqueles que tinham mais autoridades. Entre esses doutores de Israel, existiam aqueles que diziam que Jesus faziam as curas através do demônio, do diabo, de Satanás, através de menções diabólicas. E Nicodemos, ao contrário, já chegou dizendo que Jesus fazia o que fazia porque estava agindo com Deus. E Nicodemos acreditava nessas coisas. Ele tinha a certeza que a influência que existia, Jesus era divina. Tanto assim que ele disse: ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemo faltava pouco para se tornar um cristão, mas ele não podia, porque pois ele sendo chefe da religião farisaica, ele tinha o orgulho. Ele acreditava nos milagres e nas curas, mas muitos de nós também acreditamos nas curas e nos milagres, mas muitas vezes nós desprezamos a doutrina, desprezamos o que Jesus pregava, o que Jesus falava, o que Jesus ainda faz até hoje. Agora, em nosso tempo, a maioria das pessoas ainda creem nos fenômenos, nas curas. Muitos vêm aqui ao Centro Espírita pedir remédios para as curas dos males físicos, dos males corporais, esquecendo que muitas vezes o mal
é espiritual. Muitos que procuram aqui também vêm escondido das religiões que eles professam. E Nicodemos foi escondido dos sacerdotes que com ele convivia e das pessoas que convivia com ele. Porque seria vergonhoso ele, sendo um mestre, estar em encontro com Jesus para receber de Jesus, revelações do reino de Deus. Não basta crer nos fatos, é preciso compreendê-los, depois de os haver estudado. Não basta dizer que os fatos vêm de Deus, é preciso saber como eles vêm de Deus. E para chegar ao conhecimento desses fatos, temos que estudar justamente o que Jesus fazia questão que fosse estudado: a vida eterna, a reencarnação. O ponto principal das pregações de Jesus era a vida eterna, e ainda é a vida eterna. E em torno da vida eterna é que giram os maravilhosos conceitos da filosofia e da doutrina de Jesus, a da verdadeira fé, do amor puro e imaculado. Todas as sentenças de Jesus eram luzes, iluminando a vida eterna, a vida imortal. E era isso que Nicodemos procurava. E Nicodemos estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistente que quase que só em cultos e práticas exteriores é o que fazia a religião farisaica. Através dos holocaustos, cada pecado tinha o peso de um animal para ser sacrificado. Por isso ele vacilava a respeito da outra vida, da vida que Jesus pregava. Ele duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real além do túmulo. Os fariseus eram o grupo de pessoas que acreditavam na ressurreição. É por isso que Nicodemos foi procurar Jesus. Ele, sendo mestre, precisava ter mais conhecimentos. Mas só que ele tinha uma parte fraca, Nicodemos, e Jesus conhecia essa parte. E foi por isso que, após a saudação, Jesus disse: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São essas primeiras palavras, disse assim de supetão, que deixou Nicodemos, um sacerdote, meio estupefato, meio pasmado. Ele tinha uma profunda crença que Jesus, um jovem, iria ter para com ele um pouco mais de consideração. E Jesus prega que uma criança recém-nascida não tem religião alguma, não está presa a nenhuma doutrina, nenhum conceito, conhecimento de coisa alguma. É o que nós vemos nas crianças. Assim também devem se colocar aqueles que querem estudar a religião de Jesus Cristo, porque a alma, estando cheia da religião antiga, que era o caso dos fariseus, que foi obrigada a receber por doação de pais e avós, é o que nós recebemos dos nossos pais e avós, não pode receber a religião de Cristo assim como uma casa. Aqui Caibar Schutel compara essa troca de religião a uma casa que é habitada por uma família, não tem lugar para receber uma outra família ou outros moradores. Se nós temos uma religião, e muitos de nós deixamos uma religião que nós viemos, em troca dessa nossa religião espírita, ou nós continuamos com a nossa religião, ou deixamos ela. É o que aconteceu com Nicodemos, e é o que acontece conosco. Que muitos vêm aqui e também vai em outros cultos, em outras religiões. Ou uma casa é habitada por uma família, ou deixa de ser. É aí Jesus dizendo a Nicodemos
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse antecipadamente que fosse quem fosse, não alcançaria a graça do reino de Deus se continuasse preso ao reino do mundo, do qual prevalece a doutrina dos sacerdotes, as doutrinas e religiões de invenção humana. Precisava primeiro sair desse reinado, deixar essa obediência, pôr de lado todos os dogmas, todos esses sacramentos, todos esses cultos, todos esses falsos ensinos e tornar-se ignorantes como uma criança que nasce de novo. Não arrastar conosco a crença que nós fazemos arraigados. Fazer uma reforma íntima, reforma moral, que assim como a criança nasce para este mundo tendo vindo de outro e nada lembrando desse mundo de onde veio, assim também o homem deve deixar aquela religião arcaica na qual vive sem conhecer a verdade e sem ter consolação de espécie alguma, para depois aprender o que o Cristo Jesus está ensinando. Pôr de lado todo esse espírito preconcebido, todo orgulho de saber, todo egoísmo de virtudes, toda presunção de estar de posse da verdade. Quando nós fazemos essa reforma moral, essa reforma íntima, nós deixamos toda a crença antiga e vamos ter uma crença em Jesus Cristo, a crença que Ele mostra que a reencarnação existe, que ela está aí. O homem precisa tirar para longe de si todas as crenças velhas que lhe pesam a consciência e lhe oprimem a alma. Este é o primeiro nascimento que Jesus proclama como condição de salvação para todas as criaturas humanas, especialmente para os sacerdotes de todas as religiões humanas. Porque mesmo Jesus falava naquela ocasião a um religioso que era sacerdote e principal representante de religiosos e sacerdotes dessas religiões. O que acontece é que muitos de nós pregamos da boca para fora e esquecemos que nós temos um coração. Muitos médiuns sabemos que existe um mundo espiritual, mas negamos esse mundo espiritual. Isso nós podemos chamar de Nicodemos atuais, nós que renegamos o que nós pregamos. Aí, pela pergunta que Nicodemos faz a Jesus, nós podemos concluir. Não lhe convindo nascer de novo por essa forma, abandonar sua seita, seus dogmas, seus cultos, suas honras, suas vaidades, seus preconceitos. Nicodemos fingiu não entender a palavra, a ordem expressa que o nosso Redentor mostrou a ele. E ele, então, muito admirado por haver o Mestre proferido tal sentença, perguntou: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre materno e renascer? Aí Jesus responde para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Aí, por esse trecho, nós vemos que as condições de salvação impostas por Jesus são duas: nascer da água e nascer do Espírito. Mas o que é nascer da água? O espermatozoide e o óvulo praticamente é água. A junção dos dois vai dar um feto que vai ficar mergulhado na água. Isso é o nascer da água. Nascendo de um mundo carnal, todos os corpos orgânicos e inorgânicos são produtos da água. Sem água em nosso mundo, não haveria nascimento, crescimento e vida. Tudo nasce da água, tudo vive da água.
A água é condição, inclusive vou tomar uma água. A água é condição de vida para os corpos e nosso próprio corpo mantém mais de 70% de água com a qual se alimenta, vive, cresce e se nutre. Água por dentro, água por fora e até a própria criança no ventre materno não dispensa a água que a envolve e lhe dá vida. É da água que tudo vem, portanto, nascer da água não quer dizer outra coisa senão nascer neste mundo, com o corpo da natureza que é peculiar ao gênero humano. E agora tem a segunda condição que Jesus põe, que é nascer do Espírito. Segundo o que Jesus disse, há necessidade de nascer da água para entrar no reino de Deus. Isto é, precisa entrar na vida material, na vida carnal, juntamente essa vida em que vivemos com o corpo de carne. Mas como essa vida é bastante para efetuarmos a nossa, não é bastante para efetuarmos a nossa ascensão, para que atinjamos a felicidade, Deus nos deu como premissa, como coisa primordial, a vida eterna, a vida espiritual, a vida moral, porque o homem não vive só do corpo, não vive só de pão. Esta vida espiritual não é uma coisa visível, pois afeta o nosso eu íntimo, o nosso espírito que também é invisível. É uma vida interior que nós temos, que nós sentimos, que todos os povos têm, que todos os povos proclamam. É um código moral e esboçado por Jesus no seu Evangelho. É nessa vida que se manifestam os prazeres e os sofrimentos, que também são invisíveis. Alguém viu a dor? Alguém vê a dor? E também as virtudes. Alguém vê a paz? Alguém vê a santidade? São invisíveis. O remorso, a tristeza, alguém vê? São invisíveis também. Dizendo Jesus, forçoso de nascer do Espírito, chamou a atenção de Nicodemos para essa vida interior, a fim de que ele ficasse sabendo que, sendo Jesus portador de um Espírito novo, que deve dar normas em todas as almas, a vida do Espírito, todos os que quiserem entrar no reino de Deus precisam nascer desse Espírito, viver nesse Espírito. Assim como os que entram na vida carnal nascem da água e vivem da água. O nascimento tanto da água como do Espírito é indispensável. Não é bastante nascer da água, não é bastante tomar corpo de carne neste mundo e nascer aqui. Não basta encararmos, aqui na terra. Precisamos principalmente nascer do Espírito. Por isso, o Mestre Jesus acrescentou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é genético. Nossos filhos vão carregar a nossa genética. Nós carregamos dos nossos pais a nossa genética. Nós carregamos na nossa carne o que nossos avós nos deram. Mas nós não nascemos só da carne, nós nascemos do Espírito. Cada Espírito é único. E a cada reencarnação, nós estamos renascendo, nos reprogramando, nos guiando ainda mais, fazendo a nossa reforma íntima. Quando Nicodemos visitou o Mestre, ele já havia nascido da carne, mas não havia nascido do Espírito. Por isso Jesus lhe disse: o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, aquele que só do mundo terreno veio, meio de nascimento e de vida, é material.
porque assim não percebeu que o homem não é somente carne, é também espírito. E assim como o homem tem corpo material e espiritual, existe também o mundo material em que nós estamos e o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós iremos. E Nicodemos permanecia pasmado, admirado diante de Jesus. Ele não compreendia a doutrina nova que Jesus lhe pregava. E Jesus insiste afirmando: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito vem e vai. Nós não vemos o Espírito vir e ir. Nós sabemos que ele está na carne. Essa lição vem confirmar, mais uma vez, a sentença pronunciada pelo Mestre, logo que Nicodemos o saudou. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus insiste com Nicodemos para que ele se torne uma criança que não sabe de onde veio, nem para onde vai. E fez uma comparação do conhecimento que temos sobre o vento. Sabemos que o vento existe porque ouvimos sua voz, seu ruído, seu sussurro, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nicodemos acreditava que o Espírito vinha de Adão e Eva, e que de lá todos descendiam, e que ao sair desse mundo iria para o seio de Abraão ou para a Geena. O seio de Abraão para os judeus é o colo de Deus, a Geena é o inferno. Ele acreditava assim, porque assim eram os artigos da fé da religião farisaica, da qual ele era sacerdote. Mas Jesus afirmou não ser verdadeira essa crença quando disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido, que acaba de nascer do Espírito. Sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. Mas Nicodemos, por mais que Jesus explicasse, não encontrava meios de compreender, ou então ele fingia que não estava compreendendo. Porque lhe era preciso abandonar suas crenças, as crenças velhas da religião. E ele estava sendo testado de onde vinha, para onde ia. E o próprio Nicodemos não cresce nessas afirmativas, nas afirmativas falsas da religião de que ele era sacerdote. E continuando a manifestar admiração, vira-se para Jesus e pergunta: como pode ser isso? Ao que o mestre responde: tu és mestre em Israel e não entendes dessas coisas? Se vos falei de coisas terrestres, não crestes? Como crereis se eu vos falar das celestiais? Por sua vez, Jesus se mostra admirado por não compreender Nicodemos a sua palavra tão clara. Tu és mestre, tu ensinas os outros, não ensinas que te estou ensinando, somente eu estou falando daquilo que podes ver com teus olhos e que todos podem observar todos os dias. Se eu te mostro os espíritos nascendo em corpos e os corpos nascendo da água, falo-te de coisas que qualquer pessoa pode saber, porque são coisas que se veem sempre, bastando só prestar atenção, e não entendes? Como poderei falar-te das coisas celestiais que ninguém pode ver com os olhos da carne, que se acham ocultas ao homem, que só é nascido da carne? Jesus fica um pouco indignado, porque ele está falando de coisas simples, nascer da carne, nascer da água. E o Nicodemos não entende ainda, ou finge não entender. E ele
Se eu estou te falando de coisas simples, como é que eu vou te falar do céu? É impossível. Jesus prosseguiu. Nós falamos o que sabemos e testemunhamos, o que temos visto. Assim acontece com o que acabo de dizer-te, e não recebes meu testemunho. Esse próprio testemunho que está diante de tuas vistas, como poderei falar-te daquilo que não está ao alcance de tua vista? Se Jesus estava simplesmente falando das coisas simples, como é que ele poderia falar de coisas mais complicadas? E João não prossegue esse encontro que Nicodemos teve com Jesus. Mas, através de fontes não fidedignas, por isso eu não vou citá-las, mostra que Nicodemos continuou visitando Jesus e sendo um dos seguidores de Jesus. Tanto é que, quando Jesus foi crucificado, estava para ser sepultado, Nicodemos compareceu com uma oferta de... Esqueci o nome agora, me desculpe. Uma oferta de material para que fosse embalsamado o corpo de Jesus. Além de Nicodemos, estava José de Arimateia, aquele que sepultou, que cedeu o túmulo para que Jesus fosse sepultado. E é nisso que temos que ver que se Nicodemos não compreendeu as coisas simples que Jesus dizia, muitos de nós também não compreendemos as coisas simples que a doutrina espírita nos propõe. Se nós não entendemos, procuremos saber um pouco mais. E muitos de nós que frequentamos a casa espírita ainda descremos dos espíritos, ainda descremos da reencarnação. A reencarnação não é uma crença, é um fato. Eu agradeço a atenção de todos. E isso é o que nós tínhamos para hoje. Então, aqueles que estão em casa, se não colocaram, ainda há tempo de colocar a água para ser fluidificada. Nesse instante, nós, aqui presentes, façamos uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos nossos benfeitores, aos nossos mentores, que nos guiaram nesse estudo de hoje, no estudo desta noite. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui, pelas luzes que nos dás, para que possamos seguir cada vez mais em busca da luz que nos dá, os conhecimentos que nos dá. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.